Então, muito bem, vamos voltar aqui. Eu disse que ia retomar, né, alguns pontos sobre o Código de Melo Matos, depois eu falei que eu não ia, mas eu vou retomar de novo. É exatamente aquilo que eu tinha colocado. Então, quem era tido como o menor? Aquele que era em situação de delinquência, tendo praticado algum ato infracional, algum delito ou não, né, tão somente acusado. Aqueles que estavam em situação de abandono. Abandono poderia ser um abandono afetivo, abandono material, né, até por falta de condições dos pais. E também aquele que se colocasse, né, ou estivesse numa situação de habitualidade em local de maus costumes, má fama, também já era passível de ser colocado lá. A habitualidade era tida como 2 vezes encontrado no mesmo lugar. E aí já era passível de ser colocado num estabelecimento assemelhado a uma colônia agrícola e por aí vai. Eu coloquei aqui algumas datas que são interessantes para a gente ter em mente. Então, primeira coisa, 1927, né, o Código de Menores de Melo Matos. Se quiserem colocar também aqui nessa listinha 1911, que foi o Congresso de Paris, pode ser interessante, mas já é extra. Então, o Código de Melo Matos em 27. Saúde para quem espirrou. 1942, a gente teve a criação da SAM, que é... Ai, caramba, Serviço de... Eita, nós. Fugiu agora. Então, mas eu quero ter certeza se... Vou falar... serviço, não é secretaria, não. Serviço de Assistência aos Menores. Quase não sai aqui. Serviço de Assistência aos Menores. 1942. Né? O que estava acontecendo em 1942? Estávamos em plena ditadura Vargas. É importante a gente lembrar isso quando a gente analisa a situação. O que era o Serviço de Assistência ao Menor? Foi um serviço que foi criado naquela ocasião, que ele muito se assemelhava a uma gestão penitenciária. Na verdade, a atuação dele era muito além, né, de questões relacionadas a delitos. O SAM ele era destinado à gestão de de todos os programas, de todos os serviços que eram destinados aos menores, ou seja, tanto para o carente quanto para o delinquente, mas basicamente ele tinha uma atuação muito forte nessa parte mais repressiva. Por quê? Porque todas as respostas que eram tidas nesse momento eram respostas institucionalizadoras, que você tinha como adequação colocá-los numa dessas instituições totais, seja uma colônia agrícola, seja no reformatório, seja no orfanato, seja onde for. Nunca se acolheu tanto crianças e adolescentes com tanta naturalidade quanto nessa época. Entendia-se que era um bem para o menor deixá-lo nesse local, que ele teria melhores condições, do que deixá-lo simplesmente com a família pobre com quem ele morava, ou que não estivesse numa situação de moral e bons costumes adequada ao que entendiam como sadio naquele momento, né? Muitas críticas aconteceram no decorrer dos anos a esse serviço por conta da brutalidade com que os agentes lidavam com os menores nessa época, violência, relatos de tortura e questões relacionadas a isso. Em 1964, curiosamente, mais uma vez em plena ditadura militar, né, nós tivemos a criação da FUNABEM, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. A FUNABEM ela sucedeu a SAM, né, e embora ela tenha sucedido e poderia a partir daí ter alterado a situação e a forma de trabalhar, ela acabou também sucedendo a forma de atuação. E não foi muito diferente da SAM no que diz respeito à brutalidade e à agressividade com que eram tratadas as crianças e os adolescentes. A FUNABEM ela tinha como princípio centralizar a prestação desse serviço aos menores. Você tinha a estrutura, você tinha os delineamentos que eram realizados pelo poder, pela esfera da União, né, de ordem nacional, mas quem operacionalizava a execução dos serviços era no nível estadual. E é daí que surgem as FEBEMs. As FEBEMs eram órgãos estaduais que acabavam por gerir, né, todas essas instituições destinadas aos menores.
infelizmente, como nós sabemos, até um passado bem recente, também era muito recorrente as situações de agressão, de verbalização de maus tratos e por aí vai. É interessante lembrar que nessa época a gente tinha bastante da propaganda de que esses órgãos eles eram bons para as crianças e para os adolescentes, como se na verdade não fossem instituições de punição ou de obrigação, né, de força para que eles se adequassem às situações, mas inclusive era vendido para a população como uma oportunidade para você melhorar de vida. Não sei se algum de vocês já assistiu aquele filme O Contador de Histórias. Então, nesse filme, né, o que apresenta? É a situação de uma mãe que tem vários filhos e vive numa situação de pobreza, e para tentar salvar, né, o futuro do filho caçula dela, ela viu na TV um dia uma propaganda da FEBEM de que a criança, se fosse colocada lá, ela ia ter um futuro melhor, ela ia estudar, ela ia ser alguém na vida. E ela leva esse filho dela para uma FEBEM. E esse filme é baseado numa história real. De fato, nesse período, você tinha várias propagandas do poder público mostrando como que as FEBEMs eram positivas, como as unidades eram boas para poder dar educação, para poder dar um futuro decente. E as pessoas, acreditando nisso, realmente levavam seus filhos para essas instituições. Mas o que aconteceu com essa criança? Ela acabou nesse local aprendendo vários meandros, né, várias questões relacionadas à criminalidade e a como sobreviver ali dentro, porque cada instituição total ela é um universo isolado. Então você tem as suas próprias regras, você tem seus próprios códigos. Para você sobreviver dentro de uma instituição total, muitas vezes você tem que se desvincular daqueles valores que você tinha quando você estava em liberdade e se adequar aos novos valores que você tem. Quando você entra numa instituição total nova, e aí podemos pegar um presídio, uma unidade de internação como exemplo, você tem uma hierarquia própria, você tem linguagem própria, sinais próprios. Então, não é à toa que o Evan Goffman, quando ele fala sobre as instituições totais, ele fala que períodos muito longos de institucionalização, eles são altamente prejudiciais para a pessoa. Primeiro porque ela quebra vínculos com o mundo exterior. E segundo, porque quanto mais ela vai se adequando aos valores daquela instituição, menos ele vai querer voltar para o mundo externo. Então vamos imaginar nesse projeto de lei aí que quer aumentar o tempo de internação de adolescente para 8 anos. Né? Então você tem um adolescente que eventualmente se encontra vivendo numa comunidade, o pai dele abandonou a mãe ou foi preso. A mãe trabalha fazendo faxina na casa de outros. Quem cuida dele é o irmão mais velho, que também já está praticando crimes. Ele não tem ali nenhuma perspectiva de sair daquela situação e eventualmente ele pratica algum crime, algum tráfico, por exemplo, e acaba sendo preso. Dentro dessa unidade de internação, provavelmente ele vai sofrer um pouco até se adaptar. Mas conforme o tempo vai passando, instituições que ele permanece durante muito tempo, ele já vai conhecendo todos os meandros de linguajar, de como se portar, de sinais. Ele vai aprender a como lidar, como se relacionar com os agentes socioeducativos, como ele tem que fazer para poder ganhar benevolência e por aí vai. No momento em que ele tiver já bastante tempo lá dentro, vamos supor que ele vai ficar o tempo todo lá. Então, ele vai ficar os 8 anos. Quando ele já estiver ali com 7 anos e meio, 7 anos e meio conhecendo e convivendo naquele ambiente, ele que não era nada lá fora, ele passa a ser praticamente o líder ali dentro. Porque ele conhece tudo, aqueles que entraram agora prestam, de certa forma, uma subveniência a ele. Então, ele que não era nada lá fora, hoje, ele é alguém importante lá dentro. O que vai acontecer quando você pegar essa pessoa que, de certa forma, ganhou uma identidade, ganhou um status, ganhou algum valor ali dentro, e você, de repente, coloca ele de novo na sociedade, onde ele não era ninguém, onde ele vai continuar não sendo ninguém, só que agora ele é um ninguém com estigma de ter passado por uma unidade de internação. Né? Então isso acaba, na verdade, dessocializando os adolescentes ao invés de ajudar
na integração e na melhoria do sistema como um todo, né? Essa situação de você acabar colocando durante muito tempo pessoas em determinadas instituições pode trazer, na verdade, mais malefícios do que benefícios. Então, essa é uma das críticas, inclusive, a períodos muito longos de internação. E aí ele acaba, durante esse período na FEBEM, conhecendo outras pessoas que praticaram crimes, ele acaba entrando na criminalidade, ele foge várias vezes dessa unidade onde ele se encontrava, e finalmente aparece, né, uma pessoa bondosa aí na vida dele, que acaba, né, salvando ali a situação dele, que é se não me engano, uma assistente social francesa. Acho que é isso. E ela se interessa pelo caso dele e resolve levar ele para casa. E ali ele acaba criando novas relações de respeito, de tolerância. E ele acaba então tendo uma vida um pouco melhor. Acabou romanceando um pouco no final, né? Quantas vidas que não tiveram a mesma sorte que a dele de encontrar alguém que fizesse uma benfeitoria assim, né? O filme do Pichote também é um ótimo exemplo de uma situação de menorismo em que ele passa diversas vezes por casas correcionais, nenhuma delas de fato trata ele como sendo uma pessoa com dignidade, que tem que conversar, que tem que entender o que fez de errado e aprender com seus erros. Na verdade é só essa lógica de bater e de fazer com que ele se amolde às disciplinas que você quer colocar. E não à toa a pessoa acaba saindo de lá, às vezes com mais raiva do sistema e mais ainda brutalizada do que quando entrou. Em 79, ainda na ditadura militar, nós tivemos o segundo Código de Menores da nossa história. E basicamente ele visou corrigir algumas questões que vinham sendo colocadas, algumas divergências que surgiram depois do Código de Menores de Melo Matos. Lembrando que nesse espaço a gente teve a entrada em vigor do Código Penal, que é da década de 40, e que aconteceram algumas variações em relação à idade de imputabilidade. Aqui nós ainda estávamos falando sobre a maioridade civil se dar aos 21 anos, então tinham muitas questões relacionadas ao conceito de menor até 21 anos. Com o Código de Menores, esse prazo, né, já acabou se adequando mais ao Código Penal para 18 anos, ainda que o limite etário do Código Civil fosse de 21 para a maioridade civil. E aqui, de fato, e de forma manifesta, o próprio Código ele assume que passou a adotar a doutrina da situação irregular. Então, enquanto aqui já se fazia uso dessa doutrina, aqui de forma expressa foi colocado. No artigo 2º do Código de Menores de 79, existe um rol dizendo quem são os menores quais são as situações que acabam determinando se ele está em situação irregular ou não. E aí eu sugiro a leitura, que vocês façam em casa depois. É um rol que assim, caracteriza muito como que era a situação na época e diz com todas as letras que eram aquelas pessoas privadas de condições essenciais à subsistência, saúde e instrução obrigatória, por culpa manifesta dos responsáveis para provê-las, as vítimas de maus tratos, aqueles que se encontravam em perigo moral por encontrar-se habitualmente em local contrário aos bons costumes, aquele que estivesse privado de representação legal pela falta de responsáveis, o autor de infração penal e aquele que estivesse com desvio de conduta ou em virtude de grave inadaptação familiar comunitária. Esse é o inciso, essa é a hipótese que abriu as portas das FEBEMs para qualquer tipo de situação em que você tivesse um menor que contrariasse as normas que fossem estabelecidas, seja por professores, seja por pais, seja lá quem for. O João Batista da Costa Saraiva fala que nesse momento, principalmente por conta dessa disposição de que era considerado menor em situação irregular, aquele que tivesse desvio de conduta, esse dispositivo foi responsável por que, a partir da virada, o ECA ele veio em 1990. Mas a Constituição ela já trouxe aqui a virada para a doutrina da proteção integral. Então, desde a virada aqui, um pouco antes da Constituição, 80% da população que compunha as FEBEMs Brasil afora estavam ali sem ter praticado nenhuma conduta delituosa.
E aí continuou o autor dizendo que de uma situação em que você começa a institucionalizar a torta e a direito crianças e adolescentes tão apenas por conta de inadaptação de seu comportamento às regras que foram estabelecidas e colocando em instituições como essas, nunca se teve uma aceleração tão grande em índices de criminalidade como aqui. Porque você pegava então crianças, né, menores, que até então nunca tiveram praticado um crime, colocavam em locais com várias outras pessoas que já estavam inseridas numa situação de criminalidade, e ali você aprende a regra do jogo, como eu falei. Ou você aprende como funciona, ou você não sobrevive. Então você aprende aquilo, você acaba saindo de lá e reproduzindo aquilo que você aprendeu, e aí sim você começou a ter uma grande situação, né, de aumento de criminalidade juvenil que até então você não tinha. Então, se as FEBEMs elas tinham o interesse, né, o interesse legítimo, o interesse manifesto era de prestar um assistencialismo aos menores, na verdade acabou criando uma dessocialização muito grande nessa população. Então, a Constituição de 88, ela já trouxe no nosso ordenamento a mudança de paradigma. A gente deixou a doutrina da situação regular e passou a adotar a doutrina da proteção integral. E a gente então inaugura o que se chama de etapa garantista. Em 1989 vem a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Em 1900 vem o ECA. E em 2012 vem o SINASE. Quando nós estamos falando aqui da doutrina da situação regular, né, lembrando que o juiz ele exerce o poder de substituto paterno, nós não estamos falando de qualquer tipo de respeito à vontade e interesse do que aquele menor manifesta. Até porque se ele não tinha nenhuma importância antes, não vai mudar de uma hora para outra, de repente a criança sendo colocada em primeiro lugar. Então é por isso que nesse momento nós dizemos que os menores eles são vistos como objetos de tutela. Eles já não são mais tratados como coisas, como simplesmente bens que a gente pode fazer o que quiser. Eles passam a ser vistos como ainda objetos, porque eles não manifestam vontade, eles não têm, não se ouve um menor para dizer o que vai ser o melhor a ser feito com ele, porque quem decide é o juiz, pronto e acabou, no máximo auxiliado por um psicólogo, um assistente social, e aí esses saberes, outros que não o do direito, passam muito a ser utilizados nessa seara, não para informar o juiz, mas para ajudar a legitimar determinadas condutas. E quando a gente finalmente entra então nessa nova situação de proteção integral, a gente deixa de ver os menores como objeto de tutela e passa a ver então as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. E quando a gente passa a ver as crianças e adolescentes não mais como objetos de tutela, em que eu digo o que é o melhor para ela, e a gente começa a ver como sujeitos de direitos, assim como os escravos, eles deixam de ser vistos como sujeitos de seus donos e passam então a ser vistos como sujeitos de si próprio, só submetidos ao direito, as crianças e adolescentes também passam a ser vistos dessa forma. As crianças e adolescentes, elas têm direitos e elas podem, então, a partir de então, pedir os seus direitos em juízo, tê-los efetivados, pelo simples fato de serem crianças. A Constituição Federal, ela foi um dos primeiros diplomas no mundo inteiro que trouxe a doutrina da proteção integral para dentro de um ordenamento. E isso por conta de uma razão circunstancial. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança foi debatida durante muitos anos para que ela se constituísse
de uma normativa que fosse adequada para poder dar um tratamento diferenciado para a criança e adolescente, não mais vendo-a como algo menor, mas sim como um sujeito com seus direitos intrínsecos, mas que ao mesmo tempo permitisse o maior número de adesões possíveis. Por conta disso, né, quando a gente teve a passada da ditadura civil-militar para a redemocratização, e a gente teve a Assembleia Constituinte, esses assuntos que estavam sendo debatidos na convenção, para a Convenção dos Direitos da Criança, foram trazidos por movimentos sociais para o debate na hora da elaboração de nossa Constituição. No meio dessas discussões, nós aprovamos 2 artigos fundamentais, que é o artigo 227 e o 228. Sendo que no artigo 227 da Constituição consta expressamente a adoção pela doutrina da proteção integral no Estado brasileiro. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança veio no ano seguinte. É a convenção que mais teve adesão até hoje. Em 1990 veio o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, adequando a legislação ordinária a esse novo preceito constitucional e também internacional. Em 2012 a gente teve a lei do SINASE, que é do Sistema Nacional Socioeducativo. Além disso, nós tivemos várias outras normativas, tanto legais quanto internacionais, que eu vou abordar com vocês ao longo do caminho, mas que eu preferi colocar só essas como sendo as mais importantes no momento, até porque o SINASE foi uma lei que foi muito desejada durante bastante tempo, porque se desde 1990 a gente tinha uma lei que dizia como adolescentes tinham que ser responsabilizados, né, pensa que só em 2012 veio a lei correspondente à lei de execução penal dos adolescentes. Então teve um gap aí de 22 anos em que ninguém tinha nenhuma regra de como se executava as medidas socioeducativas, e onde não há lei, há vácuo, né? Então cada juiz aplica da forma como quiser. E infelizmente, né, nesses espaços você acaba tendo um grau de arbitrariedade muito grande. Pois bem, e essa mudança de doutrina que nós tivemos, ela foi algo também que brotou do nada? Foi algo que veio da mente iluminada de alguém e falou assim, não, vamos agora tratar nossas crianças e adolescentes como se fossem iguais a gente, porque nós somos bonzinhos, né? Também tem uma questão que deve vir aí de uma situação econômica, uma situação social muito própria. Confesso que eu ainda não consegui estipular direitinho aí o fio das razões pelas quais houve essa mudança de paradigma. Eu consigo conjecturar algumas coisas que a gente pode trabalhar e pensar se poderiam ter tido alguma influência. Bom, a primeira coisa que eu consigo pensar é o pós-Segunda Guerra Mundial, que a partir de então a gente começou a ter no âmbito internacional a entrada de muitos direitos sociais. Né? Até então a gente via, na verdade, os direitos humanos não apenas como prestações negativas, direitos de liberdade, que são bem próprios da passagem para o capitalismo. Então, criamos o Estado, só que o Estado não pode interferir na minha esfera de liberdade, não pode atuar onde houve uma livre contratação, não pode aplicar castigos físicos, só pode atuar de acordo com a lei. Mas depois do desastre que nós tivemos com a Segunda Guerra, né, olha, não pode ser só isso, né? O direito não é uma coisa neutra, a gente precisa também conceder alguns direitos prestacionais para que as pessoas elas tenham condições mínimas de subsistência, por aí vai. Uma outra questão relacionada a isso, vamos colocar assim, a gente vivenciou nesse período aí
da segunda parte do século passado, um momento de estado de bem-estar social, que até alguns questionam se o Brasil chegou de fato a ter esse período, tendo em vista que o estado de bem-estar social, na verdade, ele foi muito marcado nos Estados Unidos e na Europa, na medida em que você teve alguns direitos a mais que foram conhecidos, uma ampliação no acesso à saúde, à educação para todo mundo, redução de jornada de trabalho e por aí vai. E o Brasil, na verdade, como justamente nesse período teve uma ditadura, inclusive financiada pelos Estados Unidos e em razão da Guerra Fria e tudo mais, alguns questionam se de fato a gente teve esse momento de estado de bem-estar social. Mas enfim, por que nós tivemos... Qual é a razão do estado de bem-estar social? Tem muitos especialistas, muitos estudiosos que dão razões diferentes. Mas a razão que eu entendo que seja uma mais adequada é aquela que parte do seguinte pressuposto. Nós tínhamos o desenvolvimento das indústrias, dos pequenos burgueses que estavam começando a se desenvolver. E a gente estava conversando até que crianças começavam a trabalhar lá desde cedo, mulheres, era uma coisa muito precária ainda. E aí começou-se a descobrir que para você ter funcionários, mão de obra qualificada que possa de fato exercer um bom trabalho, você precisa dar algumas condições mínimas. Então essa pessoa precisa estudar, porque se ela não tiver um estudo mínimo, ela não consegue nem ler para conseguir entender as regras que eu vou passar. Essa mãe, ela teve criança, então essa criança, esse recém-nascido precisa ficar em algum lugar, porque se essa criança, esse recém-nascido não ficar numa creche, essa mãe não vai trabalhar, e se ela não trabalhar, ela não vai ser útil para mim. Eu preciso dar condições mínimas de saúde, porque se ela não tiver uma vacina tal, ou então um tratamento mínimo tal, ela não vai me ser útil na fábrica para poder produzir. Então, algumas questões mínimas começaram a ser necessárias para que o próprio trabalhador rendesse mais. E os próprios empregadores começaram a subsidiar, começaram a dar esse tipo de direitos, essas questões para os seus trabalhadores. Só que isso custava para as empresas. Então, por que não terceirizar esse tipo de responsabilidade para o Estado? O Estado, colhendo os impostos das pessoas, arcaria com essa parte que seria algo interessante para o próprio empresariado, daria escola, daria saúde, daria os meios mínimos, alimentação, para que a pessoa possa se desenvolver e aí possa exercer o seu trabalho de uma forma adequada. Então, nesse sentido, esse estado de bem-estar social ele atuaria como um subsídio às empresas, aos pequenos capitalistas, coisa e tal, para que eles pudessem tocar aí o trabalho sem que tivesse que ter um gasto maior. Mas nesse momento em que a gente entra num estado de recessão, aliás, se vocês pararem para pensar, tudo isso que a gente conversou sobre melhorar a mão de obra e tudo mais, fez muito sentido em determinado período da história. Hoje, se você parar para pensar, esse discurso já não funciona mais tanto, porque a gente vive numa situação de até por conta da tecnologia, mas de recessão, em que a população ela aumentou num nível enorme, Se você parar para pensar, na década de 70 a gente tinha cerca de 70 milhões de pessoas. Hoje nós temos aproximadamente 210 milhões de pessoas no Brasil. A gente teve um crescimento enorme. A mão de obra, ela não é mais a mesma mão de obra que você precisava antigamente. Uma mão de obra que podia ser mais desqualificada, hoje ela precisa ser melhor qualificada e menos pessoas precisam trabalhar, tendo em vista que tem mais robôs, mais tecnologia que fazem esse trabalho. Então hoje, na verdade, as prisões elas nem cumprem tanto uma função de correção, de docilização dos corpos como tinha esse interesse anteriormente. Então hoje questiona-se inclusive para que serve a prisão. Se ela não tem mais a função de ressocializar, de tornar você produtivo para o trabalho, para que serve? E é daí que entra, inclusive, muitos estudos criminológicos que falam, olha, a prisão não serve mais para nada, então apenas uma gestão da pobreza, um local onde a gente pode encarcerar as pessoas e deixá-las lá para que elas não causem tumulto, e eventualmente a gente, talvez, retorne aí algumas questões relacionadas à pena de morte e prisão perpétua e por aí vai. Quando as pessoas deixam de ser úteis para o Estado, elas passam a ser dispensáveis. E aí todas aquelas questões que a gente tinha antes do iluminismo, onde as pessoas de fato eram dispensáveis, elas podem retomar com maior força hoje em dia. Então não é à toa que a gente
tem visto vários discursos que tentam recrudescer mais essa questão relacionada aos presos. Já outros, por outro lado, de alimentação para o preso, material de construção de presídio. Então você movimenta muito dinheiro isso daí também. Então poderia ser um interesse, uma nova forma de gestão dessas pessoas presas. Então, uma questão que poderia eventualmente ter motivado a entrada dessa nova sistemática de proteção integral criança e adolescente é esse respiro que eventualmente a gente deu de melhoria de direitos, de melhoria de condições, sem contar que sempre quando nós estamos falando de momentos históricos, a gente sempre tem uma luta de classes que está ali em conflito. Então, eventualmente, você pode sim, estar falando que tudo está caminhando de acordo com determinados interesses, mas de outro lado você tem também pessoas que estão gritando, que estão percebendo que precisariam ter melhores condições, que precisariam ter... até vendo as condições de outros, condições igualitárias. Então, quando eu digo que movimentos sociais participaram do debate da Assembleia Constituinte para tentar trazer esses dispositivos, isso foi uma questão que inicialmente não teria sido pensado pelos nossos representantes. Foi uma coisa que foi trazida por aquelas pessoas que estavam mais engajadas em ONGs e por aí vai. Então, uma das explicações que poderiam ser dadas é essa. Dentre esse conflito de classes que nós temos, que é um conflito que está sempre aí, de certa forma, latente, numa possibilidade, numa abertura que nós tivemos, num respiro de bem-estar social, acabou passando esse tipo de legislação que acabou ganhando corpo no mundo inteiro por conta desse período de bem-estar social. Mas isso não significa que em breve a gente não tenha um recrudescimento. Assim como eventualmente algumas propostas que tendem a reduzir a maioridade penal, ou então que tentam aumentar o tempo de internação dos adolescentes e por aí vai. Gostaria ainda de falar com vocês sobre essa questão da idade penal. Tá? Muito se tem falado sobre a necessidade ou desnecessidade da gente ter um marco de 18 anos para o limite de responsabilização de um adolescente. Né? Se ele sabe o que ele faz, se ele não sabe o que faz, por que a gente tem esse limite, por que no final das contas a gente tem tanta impunidade no Brasil e todos esses debates que a gente vem falando por aí. A gente tem uma nova lei, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a Constituição que tentou inaugurar aí, que inaugurou aí uma nova doutrina, mas isso não significa que efetivamente a gente teve uma mudança de concepção, tanto na sociedade quanto nos gestores, de que tem que virar a chavinha e tem que mudar a forma de tratar crianças e adolescentes, né? Não mais como menores, mas como sujeitos de direitos. O próprio Emílio Garcia Mendes, ele diz que o grande problema da incorporação da doutrina da proteção integral na nossa vivência, na nossa sociedade, ele encontra dois problemas de duas crises que ele fala. Uma que é a crise de interpretação e outra que é a crise de implementação. A crise de implementação é mais fácil, é a vontade política de fazer acontecer, de bancar, de criar, de botar dinheiro, de contratar as pessoas, de fazer os serviços surgirem, fazer o conselho tutelar ser bem efetivado e por aí vai. E a crise de interpretação, ele diz que é o seguinte: é você fazer uma leitura dos novos dispositivos com o mesmo pensamento menorista que você tinha antes. Eu falei para vocês anteriormente que o princípio do melhor interesse do menor era um cavalo de Troia, que a gente tinha na doutrina da proteção integral. Por quê? Porque ele foi relido agora como sendo o princípio do melhor interesse da criança. Só que quando você fala em princípio do melhor interesse do menor, ou princípio do melhor interesse da criança, então o que você está me dizendo? Que todas as diretrizes vão ser feitas no melhor interesse dela. Mas o que é o melhor interesse da criança? Como que você vai me dizer qual que é o melhor interesse daquela criança, daquele menor, seja o nome que você quiser me dar? Se você tem limites bem estabelecidos, limites legais, você vai dizer que o que tem que ser efetivado são os direitos que estão ali positivados das crianças.
Se você quiser dizer de outra forma, você inclusive pode me dizer que sempre que for possível, você vai ouvir a criança e o adolescente para poder melhor ter uma decisão, para que ela mesma possa ser protagonista das decisões que envolvem a vida dela. Agora, quando você fala genericamente o melhor interesse da criança, principalmente quando você está falando de uma criança que não tem ainda como se manifestar, como que você vai saber o que é o melhor interesse? Muitas vezes esse melhor interesse acaba sendo o que aquele que está julgando diz que é o melhor interesse para ela. Então, quando eu falo sobre interesse, eu não estou falando sobre direitos, interesse pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer manifestação de vontade. Então, vamos supor que nós estamos falando sobre um adolescente que fez um uso de maconha. Ele, se fosse um adulto, ele responderia pelo artigo 28, ele estaria sujeito talvez a uma transação penal, ou no máximo as penas de advertência, prestação de serviço de comunidade e por aí vai. Agora, se eventualmente um juiz, analisando essa situação, ele entende que o melhor interesse da criança estaria consubstanciado em deixá-lo internado numa unidade, porque ali ele ficaria longe das influências que levaram ele a consumir droga, ele poderia fazer isso? Porque se o princípio do melhor interesse possibilita que eu possa fazer qualquer coisa, inclusive ir contra regras, a gente volta totalmente à doutrina da situação regular, com outro nome, com outra forma, mas se o juiz continua podendo fazer tudo justificado nesse princípio de que ele está fazendo o melhor para a criança, qualquer coisa que ele entender que é o melhor no caso em concreto, ele pode fazer. Então esse é um princípio que a gente tem que tomar muito cuidado na forma como a gente vai interpretá-lo e como que a gente vai aplicá-lo. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança traz esse princípio. O ECA, originalmente, não trazia esse princípio, exatamente por conta dessa questão. Ele veio a incorporá-lo a partir de uma reforma de 2009. E aí veio aquela concha de retalhos, né? Você reforma, você acaba com toda aquela articulação que tinha quando entrou. Então, hoje o ECA e a Convenção incorporam esses princípios. Então, nós precisamos trazer uma leitura que seja constitucional e convencional desse dispositivo. O que deve ser entendido como o princípio do melhor interesse da criança? É aquela otimização do interesse da criança sobre outros interesses que eventualmente estejam envolvidos, bem como que se possibilite, sempre que possível, a manifestação da criança e do adolescente, para que ele possa influir no processo de tomada de decisões, que é isso aí. Porque existe algumas discussões sobre qual seria a situação de conflito de princípios, de conflito de regras, de conflito de princípios e regras e por aí vai. Segundo o Alexis, quando há um conflito de regras, uma prevalece sobre a outra. É o tudo ou nada. Quando há um conflito de princípios, um não exclui o outro. Os dois têm que ser aplicados. Tem que ter uma ponderação. Porque o princípio seria aquela maximização. Né? Você tem que tentar aplicar ele o máximo possível. E se tem dois princípios que falam coisas contraditórias, tem que ver onde que eles podem se aplicar de forma conjunta. Agora, quando você tem um conflito entre um princípio e uma regra, a questão que a gente tem que analisar é a seguinte: um princípio não pode acabar com uma regra. A regra que tem que ser interpretada na forma de dar maior efetividade possível ao princípio. Então, se eventualmente você tem uma regra que fala que o adolescente só pode ser internado, receber uma medida socioeducativa de internação, se ele praticar um ato grave, né, que tiver grave ameaça ou violência à pessoa, e eventualmente você tem na sua frente um adolescente que fez um uso de maconha, e você entende que o melhor interesse dele é ficar afastado, você tem que perceber que a regra tem que ser aplicada. A regra existe ali, não porque simplesmente botaram, mas porque o legislador, quando a fez, já trouxe uma previsão de que isso resguardaria o seu melhor interesse.
O que você vai fazer é, na hora de aplicar essa regra, e você vai aplicá-la, você vai, na sua interpretação dessa regra, conferir o máximo possível de observância ao melhor interesse da criança. É a única forma de você trazer ainda esse princípio para dentro do nosso ordenamento, sem que ele arrebente tudo que você construiu e você redunde na etapa da situação irregular. É você trazer ele para dentro, trazer ele para a conformidade do que nós temos e compatibilizá-lo com as regras. E não simplesmente entender que por conta de um princípio você pode acabar com todas as regras que existem. E da onde vem a questão da maioridade penal aí? No artigo 228 da Constituição, nós estipulamos, pelo Poder Constituinte originário, que todo aquele com menos de 18 anos é tido como inimputável para a legislação penal, mas que ele responderá na forma da lei pertinente. Essa lei ela foi criada, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, só que não só ela pode ser vista como uma lei pertinente. Todas as legislações que foram criadas, que tratam sobre o assunto, elas devem se conversar. E nisso a gente está falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a lei do SENASE, sobre tratados internacionais que falem sobre o assunto, que compõem todo um sistema de garantia. Existem duas discussões principais a respeito da temática desse marco etário da imputabilidade penal. A primeira é uma questão jurídica. E a segunda é uma questão política. A questão jurídica, ela acaba basicamente abordando a questão de se o artigo 228 da Constituição é ou não cláusula pétrea. Porque lá no artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, inciso 4º, fala que os direitos individuais, eles não podem ser objeto sequer de proposta de emenda constitucional, né? Então, se as garantias individuais, os direitos das garantias individuais não podem ser sequer objetos de proposta de emenda constitucional, eles são tidos como cláusulas pétreas. A questão é, vocês entendem que não ser processado na justiça penal antes dos 18 anos é uma garantia individual? Então, não parece ter muita dificuldade em entender isso. Me parece que a maioria das pessoas entendem que, ainda que o artigo 228 não esteja topograficamente dentre o título que fala na Constituição sobre direitos e garantias individuais, trata-se de uma garantia individual. O próprio STF, em outras oportunidades, já se manifestou dizendo que existem garantias individuais fora do artigo 5º, como, por exemplo, na questão de direitos tributários, anterioridade tributária e por aí vai. Então, é curioso que, quando nós falamos sobre o princípio da anterioridade tributária, ninguém questiona se nós temos garantias individuais fora do artigo 5º. Mas quando nós estamos dizendo sobre crianças e adolescentes, isso é algo colocado em questionamento. Então, nós podemos ter garantias individuais fora do artigo 5º. E o fato de você ter uma possibilidade de não ser processado, de não receber uma pena como se você fosse um adulto, obviamente é um limite que você coloca contra a intervenção estatal, né? Os direitos liberais, né, os direitos de primeira geração, são exatamente isso. É um limite do poder estatal contra a sua liberdade de ir e vir e por aí vai. Então, o meu entendimento, e eu acredito que seja o entendimento da grande maioria das pessoas, é que trata-se de uma cláusula pétrea. E uma vez tratando de cláusula pétrea, qualquer tipo de discussão já está barrada logo por aí. A questão que é mais importante é a questão política. Porque quando a gente fala sobre questão política, pouco me importa, na verdade, a questão jurídica. A gente maqueia, a gente faz algum discurso, a gente legitima, a gente faz o que for. Tem um colega meu que ele assessorava, não me lembro quem mas é alguém grande que trabalhava no Ministério da Justiça. E ele, em determinado momento, né, principalmente nessa época que estava mais em debate a PEC, né, em 2015, ele teria ouvido de determinado congressista, para deixar assim mais em abstrato,
que teria sido argumentado com ele seria a favor da redução da maioridade penal e teria sido argumentado com ele sobre cláusula pétrea, coisa e tal, e ele teria respondido de uma forma grosseira mais ou menos assim: mas o que é cláusula pétrea? E aí o cara começou a responder: a cláusula pétrea é isso. Aí ele, impaciente, respondeu assim: foi aqui que a gente criou isso? Então é aqui que a gente tira. Então, a bem da verdade, a questão política ela é muito maior do que a jurídica. Ainda que nós estamos aqui para entrar numa carreira jurídica, para trabalhar com o direito, a gente não pode cair na ilusão de que o direito resolve coisas e que o direito muda realidades. Na verdade, a gente tem o contrário, né? A história que eu contei para vocês aqui logo no começo é eminentemente uma alteração econômica, uma alteração social, uma alteração política que acabou gerando uma alteração jurídica e que gerou depois uma nova alteração jurídica e que pode vir a gerar uma nova alteração jurídica caso já não seja mais interessante. Então, se hoje já não é nem mais interessante para a gente na gestão de pessoas esse discurso ressocializador, embora ele ainda seja declaradamente vendido para as pessoas, por que me é interessante eu continuar com medidas socioeducativas? Eu quero colocar o máximo de gente possível dentro de prisões, que eles não saiam de lá nunca, e que, se possível, né, a gente acabe aniquilando eles para sempre. Então, boa parte da questão, ela se apresenta, na verdade, antes como política do que como jurídica. Se vocês se atentarem às manchetes, às reportagens que saíram há 2 anos atrás sobre a questão, quase não se falava sobre cláusula pétrea. No Congresso mal se falou sobre essa questão. Na verdade, já se foi direto para cá. Vamos fazer audiência pública, vamos chamar promotor, juiz, pastor, seja lá quem for, para ser ouvido. Tá, mas e a questão daqui? Ficou esquecida. Os argumentos políticos que normalmente são utilizados são relacionados à impunidade que eventualmente esses setores teriam. Ao ECA ser muito brando, ao fato de que adolescentes com mais de 16 anos já têm consciência do que fazem, eles sabem o que fazem, ao fato de aos 16 anos eles já terem direito a voto e poderem ser emancipados, podem casar e tudo mais, ao fato de que os adolescentes de 1940 não são os mesmos de hoje, porque têm acesso à internet, computador e tudo mais. Tem bastante gente que fala isso. Ao fato de que o sistema socioeducativo é falido. Carcerário, E ao fato de que algumas pessoas dizem que sabem que o problema é social, mas que a sociedade não pode ficar aguardando até lá. Muito bem. Esses são os argumentos que normalmente são utilizados para defender a redução da maioridade penal. Se alguém se lembrar de mais algum, pode falar. Vamos acabar um por um. A questão da impunidade, ela é totalmente falsa. Porque o que significa impunidade? Impunidade é quando você não tem uma punição diante de alguma circunstância, ou quando você foge da punição artificiosamente, quando na verdade você deveria ter tido alguma responsabilidade. Bom, o ECA traz o sistema de responsabilização próprio. A gente não pode confundir impunidade com imputabilidade. As crianças e adolescentes, elas são inimputáveis em relação ao Código Penal. Elas são inimputáveis em relação às sanções e ao sistema de responsabilização dos adultos. Por outro lado, o ECA, conforme a gente vai ver mais lá para o final do curso, ele traz um sistema de responsabilização de adolescentes, que a gente pode chamar de direito penal juvenil. E por que direito penal juvenil? Porque você investiga como no direito penal, você processa como no direito penal, você tem direito de defesa e recurso como no direito penal, te aplicam pena como no direito penal, te executam como no direito penal. Como diria um defensor que trabalha lá comigo, parece um gato,
Tem rabo de gato, caçar rato como gato, mia como gato, só pode ser gato, não é? Tem tudo que parece o direito penal, só pode ser direito penal. A única coisa é que não é direito penal de adulto, é direito penal juvenil. Você quer me chamar pena de medida socioeducativa? Processo penal de processo socioeducativo? Prisão de apreensão? Mandado de prisão de mandado de busca e apreensão? Tá bom, chama do que você quiser, mas continua sendo direito penal. Não é isso que vai mudar a realidade dos fatos. O Zaffaroni ele já falaria bem claramente. Você está me aplicando uma sanção institucionalizada como resposta a algo que eu pratiquei? Isso é pena. Não importa se ela está prevista ou não está prevista. Então, direito penal juvenil. Então, a questão da impunidade ela é totalmente falsa. Você pode depois questionar se ele é brando ou não é. Mas a questão da impunidade ela é falsa na medida em que você tem o direito penal juvenil. E que você é inimputável em relação ao direito penal dos adultos. Mas você é imputável em relação ao direito penal juvenil. Aí você pode ter o que eu chamo de dupla inimputabilidade. Que o ECA diz que as crianças, que são aquelas com até 12 anos incompletos, elas não respondem por medidas socioeducativas. As crianças, como os adolescentes, também praticam atos infracionais. Mas a elas são destinadas só medidas protetivas. Então as crianças elas têm uma dupla inimputabilidade. Não responde pelo direito penal dos adultos, nem pelo direito penal juvenil. É totalmente irresponsável. Se aplica apenas medidas protetivas. Então, em relação às crianças, sim, de fato, há uma inimputabilidade total. Agora, em relação aos adolescentes, nós temos uma imputabilidade do direito penal juvenil. Então, esse argumento aqui é totalmente falacioso. A segunda questão de que o ECA é muito brando. Aí aqui a gente vai ter que tratar sobre questões muito mais próprias. Com licença. Você fecha aqui, por favor. A gente vai ter que entrar em questões muito mais relacionadas à criminologia e ao direito penal do que simplesmente ficar de uma forma superficial. Eu não vou entrar em pormenores agora, eu vou indicar para vocês a leitura do livro do Wilson Liberati. Wilson não, é Wilson Liberati. Eu vou indicar para vocês a leitura dele sobre esse assunto, para vocês se aprofundarem mais se vocês quiserem. Mas o ECA ele permite que você aplique medidas socioeducativas a pessoas a partir de 12 anos. Eu quero que vocês se imaginem o que vocês faziam aos 12 anos de idade. Eu fazia antes mesmo, eu fiz isso daí. Agora eu quero que vocês pensem o que vocês faziam com 17 anos de idade. Tenho certeza que muito mais coisa do que com 12, mas compare o que vocês eram com 17 com o que vocês são hoje. O ECA permite que os adolescentes sejam internados numa unidade de internação por até 3 anos. E as pessoas acham que isso é brando. Já falaram para vocês que cada vez parece que o Natal chega mais rápido? Vocês não têm essa sensação? Né? Por que parece que cada vez que o Natal chega mais rápido? Porque quanto mais o tempo vai passando, mais o tempo vai diminuindo para a gente. O tempo não é só objetivo, o tempo também é subjetivo. O tempo ele passa igual de acordo com o relógio, mas o tempo passa diferente para cada um. Quanto mais a gente vai ficando velho, mais parece que o ano vai passando rápido. Quando vocês fazem uma coisa muito legal, não parece que o tempo passa rápido? Quando vocês fazem uma coisa muito chata, não parece devagar? E quando vocês fazem uma coisa nova, também não parece que dura mais o tempo? Mas quando vocês fazem uma coisa repetida, como por exemplo voltar para casa, de repente você piscou o olho e você já chegou. Não tem isso? Porque o cérebro, ele condiciona o tempo de acordo com o aprendizado. Quanto mais coisa a gente aprende, mais parece que o tempo está indo devagar. E também com o tempo que você já viveu. Para um adulto de 50 anos, um ano é 1/50 da sua vida. Para um adolescente de 15 anos, é 1/15 da sua vida. A cada ano que passa, é muito menos significativo na sua vida quanto mais você fica velho. Então, para um adolescente de 15 anos, ficar 3 anos preso é o equivalente a ficar preso 1/5 da vida dele. Para um adulto de 30 anos, é o equivalente a ficar 1/10 da vida dele. E principalmente quando a gente está falando desse momento de 12 a 18 anos, por que
hoje em dia, a Constituição justifica ter um tratamento diferenciado de adolescentes, crianças, para o adulto. No artigo 227, parágrafo 3º, salvo engano, o inciso 4º, você tem os princípios do respeito à brevidade e excepcionalidade das medidas restritivas de liberdade, em virtude da condição especial de pessoa em desenvolvimento. Esse conceito é a pedra angular de todo o sistema. Por que a gente trata crianças e adolescentes diferentes? Porque eles são pessoas em desenvolvimento. E pessoas em desenvolvimento merecem um tratamento diferenciado daqueles que já estão formados. Então, se eles são pessoas em desenvolvimento, e vocês se lembrem como vocês eram com 17 anos, certamente não tinham a plenitude de conhecimento que vocês têm hoje, por uma questão, sim, de política criminal, se entendeu que as pessoas de até 18 anos incompletos, quando se colocarem numa situação de infração à lei, né, de delinquência, devem ser responsabilizadas. Não tem que ser tratadas como no Código de Menores, onde elas eram vistas como vítimas, que mereciam medidas assistenciais, ainda que isso trouxesse repercussões negativas para elas. Mas era sempre vista como algo feito em favor do menor. Aqui a gente vê como um sistema de direito penal juvenil, é um sistema de responsabilização. Mas a gente optou por, até os 18 anos, conferir uma pena mais humanizada do que a pena dos adultos. É uma pena que não vai te colocar num lugar com 30 pessoas num cubículo, é uma pena que vai respeitar determinado período de tempo, que vai permitir visitas de determinada forma, que vai permitir mais contato com seus pais e por aí vai. É simplesmente uma forma, não de punir menos, mas punir melhor. Ou pelo menos esse é o discurso oficial que é vendido. Né? Se de fato é bom ou não é outros 500. Quando a gente está falando de uma pessoa em desenvolvimento, onde tudo é muito rápido, onde qualquer ano faz uma diferença brutal na vida da pessoa, ficar 3 anos lá dentro é basicamente todo o seu período de colegial. Imagina que todo o colegial que vocês fizeram, vocês passaram dentro de uma instituição total. E quando eu falo de colegial, é exatamente esse final da sua adolescência. 16, 17 e 18 anos. Então é justamente nesse período que você começa a ganhar liberdade, que você começa a se desvincular dos seus pais e aprender a como viver em sociedade, começa a entender o que significa autonomia, que o Estado vai lá e te segura. E te prende. E você deixa de ter a oportunidade de saber como conviver, de como ter essa liberdade e como aprender a lidar com a liberdade dos outros. Então, você fala 3 anos, parece pouco perto de um crime bárbaro que eventualmente pode acontecer, mas é 3 anos porque para essa pessoa em condição especial de desenvolvimento, 3 anos significa muito, comparando com alguém que tem 40, 30 anos. Parece pouco, mas ainda se pensa que com uma medida especializada e que tem um viés mais especial, mais pedagógico do que punitivo, a gente pode ainda dar uma outra oportunidade. Para que essa pessoa ela não seja já taxada desde logo pelo sistema como sendo um marginal, né, como sendo um excluído. Porque quando ela faz 18 anos e ela entra no sistema, pode ser que ela tenha pego uma pena super branda, pode ser que ela tenha pego uma restritiva de direitos. O simples fato dela ter sido condenada gera um antecedente. E a gente sabe que para a população mais carente, nada é pior do que um antecedente criminal. Ainda que seja de suspensão condicional do processo. O fato de ter marcado que você já respondeu a um processo já é extremamente excludente na medida que você vai ter dificuldade de conseguir um emprego, de conseguir aceitação e por aí vai. E se você tem dificuldade de conseguir emprego, com mais razão ainda você vai ter dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Portanto, de inserção na sociedade. Então, se esse sistema ele é sabidamente discriminatório e ele é dessocializador na medida em que ele impede que você tenha uma integração melhor na sociedade, com mais razão ainda, com esses adolescentes, a gente tem que ter uma cautela para que já com 18 anos, com 17, 16 anos, não haja essa morte social do adolescente. Né? Então quer dizer que, imagina só, né? Como um adolescente de 16 anos, a ideia seria reduzir para 16. Não concluiu ainda o ensino médio. Então vamos supor que ele vai ser colocado numa prisão que tem ensino. Olha que bacana. Né? Então você pode resolver essa situação. Então quer dizer que esse adolescente ele vai entrar lá o quê? Com 16 anos. Vamos supor que ele fica lá o quê? Quanto tempo de pena é bom? 8 anos?
Então tá bom, ele entrou lá com 16 anos, vai sair de lá com 26 anos de idade, com um diploma de segundo grau do presídio e com uma marca nos seus antecedentes criminais. Com 26 anos, se o mercado de trabalho já é concorrido, ele vai começar a buscar trabalho sem nunca ter tido qualquer tipo de experiência profissional, com uma mancha dessas e ainda um currículo escolar de prisão. Que chance que essa pessoa vai ter de inserção no mercado de trabalho? Então, ainda que isso também aconteça com os adultos hoje, entende-se que, como estão numa situação peculiar de pessoas em desenvolvimento, esse tipo de... essa parcela da população, que até por conta dos questionamentos e das impulsividades e da confrontação própria que é da pessoa com as regras que lhe são impostas, ela acaba cometendo muito mais infrações do que um adulto. Né? Às vezes tem aquela situação que, puta, quando eu era moleque eu fiz não sei o quê, onde eu estava com a cabeça, depois você sossega. Né? Então, se essa é uma situação específica de transgressão, essa situação tem uma situação peculiar. Merece uma atenção diferenciada. É interessante, se vocês quiserem pesquisar na internet, lá para 2015 mesmo, foi feito uma campanha que foi puxada tanto pelo IBCCRIM quanto pelo Justificando. E essa campanha, ela se chamava Eu Confesso. E ela consistia em entrevistar várias pessoas, principalmente professores de direito, trabalhadores do fórum e por aí vai, pessoas de renome, de conhecida competência, e perguntar, né, para eles quais foram as infrações, os pecados, os crimes que eles cometeram quando tinham 18 anos. Para mostrar que, na verdade, ainda que sejam pessoas, juízes, defensores, promotores, desembargadores, professores, pessoas extremamente bem colocadas na sociedade, também já praticaram coisas assim. E é impressionante você perceber que pessoas de altíssimo, né, status cometeram coisas que seriam, com certeza, ensejadoras de internação na Fundação Casa, aqui em São Paulo, unidade de internação. A maioria, até com vergonha, acabou confessando crimes de pequena grandeza. Então, pirataria, né, um pequeno furto de alguma coisa e por aí vai. Mas alguns até chegaram a colocar algumas questões sexuais. Né? Então, assim, é uma época que a gente tem uma transgressão muito maior em relação aos limites da sociedade. E que não necessariamente por conta de algo errado que você fez ali, significa que você futuramente vai continuar causando prejuízos para as pessoas que vivem com você. Então, muitas vezes, a não intervenção penal ela é muito mais efetiva do que a intervenção. Tem gente que chega a dizer que o direito penal é como se fosse Midas ao contrário. Lembra da história de Midas, que o que tocava virava ouro? Então, o que o direito penal toca, fede. Entendeu? Porque piora tudo aquilo que eventualmente toca. Então, esse discurso de que o ECA seria muito brando, ele é falacioso na medida em que, para aquele adolescente que está vivenciando naquele período, com aquela idade, 3 anos de internação, que é a medida máxima que ele pode pegar, aquilo significa basicamente 1/5 da sua vida. É um período muito grande, num período que ele está extremamente vulnerável e aprendendo a lidar com a liberdade dele. Então, falar que isso é brando é desconhecer tanto questões psicológicas relacionadas à adolescência, quanto esquecer que um dia você já foi adolescente e também já fez coisas que você se arrepende pro resto da sua vida, ainda que tenha sido uma coisa muito grave. Eles sabem o que fazem. Claro que eles sabem o que fazem. Qualquer criança de 7 anos sabe que bater no amiguinho não é correto. O discurso de que os adolescentes não são punidos porque não sabem o que fazem é besteira. Nunca foi o argumento utilizado para defender a manutenção da idade penal aos 18 anos. E é exatamente por isso que as pessoas elas são responsabilizadas. Elas são responsabilizadas por um sistema penal diferente, o sistema penal juvenil. Ninguém responderia num direito penal juvenil se ela não soubesse o que estaria fazendo. Se ela não sabe o que está fazendo, ela é como se fosse um inimputável, talvez por questões mentais, ou, né? E aí ela não teria como você responsabilizar. O que é responsabilizar? É você atribuir determinado comportamento negativo em virtude de você ter feito algo errado. Inclusive a responsabilização tem uma carga pedagógica por si só, para você dizer o não, né?
Então é óbvio que eles sabem que isso está errado. A questão nunca foi se eles sabem ou não o que fazem. A questão é simplesmente que, antes dos 18 anos, escolheu-se dar uma destinação diferente para essas pessoas. Acredita-se que você pode, ainda não levando para o direito penal, oportunizar que essas pessoas que fizeram algo ruim, né, ou socialmente danoso, possam ter um destino diferente. Então essa aqui nunca foi a questão. Mas ele tem 16 anos, ele pode votar, ele pode escolher o representante, ele pode casar, ele pode ter uma empresa se for emancipado. E aí entram duas questões. A primeira é, o que está errado, o sistema de responsabilização penal ou o sistema civil? Que permite que um jovem de 16 anos toque uma empresa. E permite por quê? Porque querem que a empresa continue rodando. Né? Porque aí um adolescente que era da empresa do pai com 16 anos não vai ter que passar para outros sócios ou para seja lá o que for, vai poder continuar os negócios. Por que alguém com 16 anos pode casar? Não sei. Qual que é o interesse nisso? Manter de repente os bens dentro da família? Esconder determinadas vergonhas no caso de uma gravidez que aconteceu antes dos 18 anos? E o fato de votar não tem nada a ver também com o grau de consciência que você tem. Primeiro que essa aqui também foi uma escolha tida pelo poder constituinte originário. Então, se você acha que tem uma disparidade entre esse e o artigo 228, são disparidades de mesma grandeza. Nenhuma vale mais do que a outra. Como é que você pode me dizer que uma é melhor que a outra? E a questão do voto é uma questão de cidadania. Aliás, é interessante que um adolescente de 16 anos que está despertando para a vida adulta comece a fazer parte desse mundo político e desse mundo cívico para poder cada vez mais ser uma pessoa completa. E o voto aos 16 anos ele não é obrigatório, ele é facultativo. Então aqueles que se disporem e acharem que estão ali nas plenas faculdades para poder eleger quem querem, eles podem votar. Então ele vai lá e escolhe se quer votar ou não. Agora, se ele quiser também não votar e achar que não está pronto para isso, ele não vota. A questão da informação, ela também é falsa, no sentido de que, se por um lado é muito mais fácil você obter informações do que alguém na década de 1940, hoje, exatamente por você ter muito mais informações, você precisa de muito mais tempo para assimilar tudo isso. E para compreender todas aquelas etapas, todas aquelas informações que o mercado de trabalho exige de você, que a sociedade exige de você e por aí vai. O simples fato de você ter muita informação, pode ser muita informação que seja inútil. Não necessariamente é uma informação que leve você a ter um conhecimento mais profundo sobre lei e por aí vai. O fato do sistema socioeducativo estar falido, né, até vocês mesmos já riram quando eu coloquei isso, porque sabidamente o sistema penal também é falido. Então o que se esconde quando se usa esse argumento? Então se o sistema socioeducativo ele é falido, ele não ressocializa ninguém, então vamos pôr no mundo dos adultos, porque pelo menos eles ficam lá e não enchem o saco. Já que se sabe que o sistema penal também é falido, então é melhor deixar num sistema falido onde eles ficam muito tempo do que num sistema falido onde eles ficam pouco tempo. Esse discurso ele é altamente suicida, porque na verdade então ele deveria estar pleiteando melhorias no sistema e não o contrário. E a questão que você fala de, olha, mas o problema é social, tudo bem, eu entendo, mas a gente não pode ficar esperando, ela parte do pressuposto de que a pena vai resolver seu problema. E o direito penal nunca resolveu o problema de ninguém. As pessoas punem umas às outras desde sempre. O Zaffaroni fala que o poder punitivo faz parte da sociedade, ainda que não tivesse nenhuma lei que falasse sobre isso. E não é porque a pessoa bate numa na outra que ela deixa de fazer. A China e os Estados Unidos têm pena de morte. E são os dois países que mais encarceram no mundo. Então, se pena alta correspondesse à redução de criminalidade, a China e os Estados Unidos seriam países com baixíssimas taxas de encarceramento, e não os dois maiores. Lembrando que o terceiro somos nós. E nessa questão política também, o custo com o adolescente é bem maior do que com o adulto. Muito. Então,
o adolescente tem um custo bem maior para o Estado Muito. do que o preso. No caso, se eu jogo um adolescente com 16 anos no presídio, não sou obrigado a dar de tudo para ele, para as outras coisas. Sim. Então... Eu já ouvi muitas informações desencontradas, mas dentro do que eu colhi, aparentemente um adolescente no sistema, ele implica num gasto de R$ 7.500 a R$ 11.000. E você para ver como esse dinheiro é mal gasto, porque se você gastasse, vamos pegar o menor valor, R$ 7.500 por mês no adolescente, você mandava ele para fazer um intercâmbio na Irlanda e ele nunca mais ia querer voltar para praticar crime. Tem Dubai lá para conhecer. E aí você percebe que o sistema ele existe até hoje porque ele precisa existir. E não porque é o que a gente tem. Porque se você mandasse todo mundo para fazer intercâmbio na Irlanda por 7.500 e ele ia adorar a coisa e tal, a gente não ia ter pessoa para poder fazer nosso pão. A gente não ia ter o lixeiro. E a gente precisa dessas pessoas. O sistema não se chama sistema por acaso. Mas que eu observo bastante quando se trata do tema da redução é esse. Eu acho que o Estado seria... Também. O sistema capitalista ele pressupõe a desigualdade. Não dá para alguém ter e o outro deixar de ter. Né? Se a gente parte do zero, vamos supor que está todo mundo igual. Para um ter um pouco mais, um tem que ter um pouco menos. Ainda que você chame de zero esse um pouco menos de hoje. Então, para que alguém possa ter uma condição de vida muito maior do que a da sociedade, alguém tem que ter uma condição de vida muito pior do que a da sociedade. O sistema capitalista ele pressupõe as desigualdades. Você pode até tornar ele um pouco melhor. Um pouco menos desigual. Mas desigual ele vai continuar sendo. Então o pessoal usa o exemplo da Finlândia, da Dinamarca, que seriam países sociais democratas que teriam conseguido um equilíbrio um pouco melhor, né? Tudo bem, para você ter uma Finlândia, uma Holanda, tudo mais, você precisa ter um Vietnã, um Camboja e por aí vai. E se a gente está fazendo o que a gente está fazendo na reforma trabalhista aqui no Brasil, porque a gente precisa ser mais competitivo com Estados Unidos, com Rússia e seja lá o que for, é porque eles estão fazendo uso de mão de obra análoga de escravo. Só que é uma mão de obra do Camboja, da Tailândia e seja lá o que for. A gente está fazendo a mesma coisa, só que com a nossa população. Professor, esse argumento de que o social não pode esperar o individual é muito aquela lógica também de que aumentar o tempo de pena vai deixar que as pessoas... Perfeito, perfeito. Por isso que se eu quiser abordar a fundo esse tema com você, eu vou ter que entrar muito em questões de criminologia e direito penal, que eu vou deixar para vocês conversarem com o Thiago, seja lá quem for, que vai dar essa matéria. Mas boa parte desses argumentos, eles não se sustentam exatamente no sentido de que direito penal não é sinônimo de melhoria de situação das pessoas. O direito penal está aí para manter as pessoas no lugar. Disse que o direito penal está aí para garantir a paz social. Só que paz social nós estamos falando? Porque... quais são os crimes que nós temos, né? Quais são os crimes que mais temos aí? Então temos roubo, furto, receptação e tráfico. Então 3 são ligados ao patrimônio e um indiretamente também ao patrimônio, porque se trafica para fins de obter dinheiro, né? Tanto que qual é o bem jurídico tutelado no tráfico? O que é saúde pública? O cara que trafica não sabe, porque ele nasceu em casa, não teve pré-natal, não teve nada. Então, para ele, a saúde pública, ele não sabe o que é isso. Então, todos eles têm relação a questões econômicas, questões financeiras. Ou seja, só tem pobre na prisão. Só tem pobre e um ou outro perdido aí da Lava Jato, porque dentre os grupos hegemônicos, ele que perdeu. Então, às vezes isso acontece, mas o sistema não é feito para pegar esses, né? Então, só tem pobre lá dentro. Se a gente tivesse paz, a gente só poderia ter 2 cenários. Ou uma situação de igualdade plena, onde ninguém teria situação de desigualdade, né, para poder reivindicar aquilo que o outro tem, ou uma situação absolutamente de medo, uma paz armada, em que as pessoas permanecem naquele lugar porque são obrigadas a permanecer naquele lugar. Então, se 90%, e até mais se bobear, né, se considerar também latrocínio, se cerca de 95% dos crimes das pessoas que estão presas são patrimoniais, é porque há uma necessidade
de pessoas em obter bens patrimoniais, seja para subsistência ou não. Eu costumo dizer que não é porque a pessoa ela foi lá e roubou teu tênis ou roubou teu carro que isso é menos um sintoma da sociedade que a gente vive. Porque hoje em dia, obviamente não se pratica esses crimes só para subsistência, mas quando a gente é bombardeado por uma sociedade de consumo que diz que o que determina se você é ou não é alguém é aquele símbolo de um certinho no seu tênis, ou a lupa não sei do que, a nave não sei do que lá, a bombeta de não sei o que lá, é aquilo que vai determinar se você está ou não está inserido na sociedade. Então aqueles símbolos que a publicidade tanto bombardeiam a gente, porque a gente vive numa sociedade de consumo, a gente vive numa sociedade de consumidores falhos e de consumidores plenos. Aqueles consumidores falhos também querem fazer parte dessa festa que vendem para todo mundo, só que nem todo mundo pode fazer parte dela. E aí você se sente chateado quando roubam o teu carro. E tá certo, você tem que se sentir chateado, porque afinal das contas, primeiro, você teve uma agressão contra você mesmo. E segundo, que caramba, você trabalhou pra caramba pra conquistar aquele bem, o outro vai lá e tira de você. Né? Mas por que você trabalhou pra caramba para conseguir esse bem? Porque tem outros que estão vendendo a preços exorbitantes aquilo que foi provavelmente a preço de custo, né? Alguma coisa muito reduzida. Então a desigualdade ela é estrutural, ela não é algo próprio de um país, ela é global. Então quando um país critica, quando um país tem uma sociedade econômica mais igualitária, é porque provavelmente existe um país que está bem desfavorecido. E nessa circunstância toda, eu até já me perdi porque eu comecei a falar sobre isso. Mas o fato é que... mas o fato é que os adolescentes também, né, praticam muito esses crimes patrimoniais porque são seduzidos pela publicidade que a gente tem hoje em dia. Então se você quiser colocar todo mundo num intercâmbio para ir fazer na Irlanda, no Canadá, não sei o que, você poderia fazer isso. Só que aí depois a pessoa volta e quem é que vai fazer os trabalhos que ninguém quer fazer? Para a gente ter alguém com condições financeiras boas, a gente tem que ter alguém com condições financeiras ruins. E se você começa a falar sobre isso, aí você é chamado de bolivariano e não sei o que mais, e aí pronto, né? Entrou no argumento pro homine e não no argumento né, de fato. Gente, vocês têm questões? A gente já tem acho que 10, né, 15 minutos aí. Me façam perguntas. Pontos negativos, né, os pontos das pessoas que querem reduzir a maioridade penal. Por outro lado, aqueles que acham que não tem que reduzir, trazem argumentos que são interessantes. Então, se fala sobre questão de segurança, né? Que tem que deixar eles no presídio porque assim vai dar um sentimento maior de responsabilização, eles vão ver que é sério, que é para valer e tudo mais. Mas, se você pegar os índices fornecidos pelo próprio governo, o índice de reincidência nos presídios, ele é quase o dobro do índice de reincidência nas unidades de internação de adolescentes. Dizem que isso são todos dados que vocês podem pesquisar na internet. Que os adolescentes são os grandes responsáveis por crimes super graves, como latrocínios, estupros e coisas do tipo. Segundo constam os dados, cerca de 1% desses crimes graves são praticados por adolescentes. De todo o universo entre adultos e adolescentes, 1% apenas é praticado por adolescentes. Sendo que, se considerar inclusive as tentativas de homicídio, estupro, seja lá o que for, esse número chega a 0,5%. Então o grande problema não está nos adolescentes, o grande problema está nos adultos. Até porque, vamos ser sinceros, vamos imaginar a força física. Sim, né? Contra armas não há argumentos, né? É melhor do que os fatos. Mas, tirando questões de pessoas com arma de fogo, é muito mais fácil você ser abordado por um adulto que tem força física maior do que por um adolescente. Estou dizendo com isso que não existe crimes bárbaros praticados por alguns adolescentes? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que até biologicamente é uma coisa que acontece muito menos. Eu tenho uma pergunta. Pois não. O que é efetivamente considerado corrupção de menor? Bom, esse é um crime que está previsto no ECA, se eu não me engano no artigo 244b.
E ele consiste na situação em que um adulto pratica um crime em coautoria com um adolescente ou uma criança. Mas o simples fato de o adolescente estar com o adulto já... Pelo STJ, o simples fato de você estar junto caracteriza. Não importa a vida precedente do adolescente. Então, mas é tão feio falar isso, né? O que é uma criança ou não corrompida? Sabe, você está de novo dando um estigma para esse adolescente. Ah, eu sou corrompido. Né? Então, por isso que o STJ fala, olha, não precisa fazer prova. Tá, mas o que é corrupção? Então, por que você não me cria uma causa de aumento? Causa de aumento de pena no caso de concurso de agentes com adolescente. Me seria mais honesto. Agora, quando você fala corromper adolescente, me parece, primeiro, que o adolescente é vítima e que ele tem que ser tratado como um coitado, que não tem possibilidade de se autoafirmar. Né? Que a palavra corrompido é muito forte, é como se ele fosse pior agora por conta disso. E, enfim, se você está falando sobre corromper, então admite prova em contrário. Não, mas ele já estava corrompido antes. Então, mas aí o STJ fala que não cabe. Né? Professor, está um pouco de outro assunto, mas como que você vê a reação do judiciário hoje para a justiça restaurativa? Puxa, ele perguntou como eu vejo a questão sobre o judiciário na justiça restaurativa. Isso é debate para mais de metro, para a gente conversar. Eu tenho as minhas convicções que a justiça restaurativa, a princípio, não é algo que vem de uma forma muito bacana. Por quê? Quando você diz justiça restaurativa, você pressupõe que algo foi danificado e que algo precisa ser, então, restaurado. Então, você parte de um paradigma de o que é o restaurado, o que é a ordem. Vamos supor que nós estamos falando, então, de uma justiça restaurativa no crime de furto. Como vai ser feito isso? Você vai chamar a pessoa que furtou, a pessoa que foi furtada, vai apontar o dedo para a pessoa que furtou e vai dizer para ela que isso é errado? Que ela não tem que fazer mais isso? E fazer com que ela entenda o prejuízo que ela causou para a outra e que por conta disso ela não tem mais que fazer furto? Ou você vai fazer uma compreensão com ambos os atores, também trazer para a vítima o ponto de vista da pessoa que furtou ela, também trazer o ponto de vista das necessidades que essa pessoa passa, da situação de desigualdade que a sociedade vive, do porquê que essa pessoa se encantou ali pelo seu celular, pelo seu tênis, coisa e tal. Você vai fazer esse trabalho também com ela, de educação e direitos? Ou será que a pessoa que vai estar responsável por fazer essa mediação não está preparada para fazer esse tipo de situação? Porque ela ainda está presa num paradigma mais de... estigmatizado. Não necessariamente, mas assim, mais num paradigma de restaurar, mais num paradigma de manter o status quo do que de implicar uma crítica no que existe. Porque me parece que o que vai ser feito você fez uma coisa errada, você entendeu que foi errado, não vai fazer mais, né? E é até interessante você perceber por que a gente só tem os casos de crimes contra a vida no júri. Eu tenho a ideia de que se a gente começasse a julgar crimes patrimoniais no júri, a gente ia ter um nível de absolvição muito maior do que a gente tem hoje. Porque a partir do momento que você tem um defensor do outro lado, que começa a falar sobre as desigualdades sociais, que começa a falar as razões pelas quais ele fez isso, do filho que ele deixou em casa, do leite que está faltando em casa, da mulher que está não sei o quê, provavelmente isso vai mexer um pouco com o sentimento da pessoa que está ali sendo julgada, até com a própria vítima. Né? Eu imagino até que numa situação de justiça restaurativa, que você coloca a vítima e acusado, provavelmente a vítima vai falar assim, fica com o negócio. Deixa pra lá. Mas a justiça vem e fala, não pode, é ação pública incondicionada. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Por que tem que pagar pelo que ele fez? Por que não admite composição? Porque a ordem estabelecida não permite que as pessoas atentem contra o patrimônio. Isso atenta contra a ordem capitalista. A menos que você seja um agente público que desvie vários milhares de reais. Aí pode. Né? Um sistema legítimo. Porque se você desviar até 20 mil reais, isso é insignificante.
Se você desviar trilhões de reais, só que devolver tudo até a sentença condenatória ou até a denúncia, segundo alguns entendem, extingue a punibilidade. Mas por que eu, vítima, que fui furtado no meu celular, fiquei sabendo do caso dele e me compadecer com ele, não posso falar, leve o celular embora e toma mais 10 reais ainda? Por quê? Porque se permitirem a transação entre as pessoas, acaba o sistema. Exatamente. Então, quando a gente tira, como eu comecei a nossa aula, você tem um Abílio Diniz e eu tô lá, né, imediatamente. Então, eu preciso terceirizar o poder de polícia, o poder punitivo para outro, para que em qualquer lugar, quando tentarem me subtrair, automaticamente já mantenha o meu negócio. Se eu puder começar a transacionar e tirar esse poder do Estado, não precisa mais dele. E você começa a ter essas questões, esses problemas. Menos quando você lida com aqueles que estão ali, os detentores do poder. Porque aí a lei não é feita para eles, a lei é feita para os outros. Quando a lei for me pegar, bom, aí eu tenho uma escapatória. Aí se eu pagar, extingue a punibilidade. Por quê? Porque é melhor para o Brasil se esse dinheiro for repatriado do que se permanecer lá. Acredito se quiser. Então, né? Eu não me recordo agora, mas né, eu trouxe vários parâmetros de pena para vocês verem como que é baixo, como que é alto. Peguem para ver a pena do latrocínio, que é um roubo com subtração. Assim, o latrocínio é tão louco, porque se eu não me engano a pena dele começa em 15 e vai até 30, não é? Muito bem. O latrocínio, ele não pressupõe sequer que a pessoa morreu. Basta uma lesão corporal grave. Não é isso? É 20? É 15 a 30 e se tem morte, acho que é de 20 a 30, não é? Então, vamos lá. Então vamos pensar um latrocínio que teve lesão corporal grave. Tomou um tiro na perna. Não ficou paraplégico, nada disso. O que aconteceu se você desmembrar isso daí? Aconteceu uma lesão corporal grave, que em tese tem pena de 2 a 8, e uma subtração, que em tese tem uma pena de 1 a 4, que é o furto. Se você somar os dois, sua pena mínima seria de 3 anos. Mas por que uma situação em que você quer coibir que pratiquem roubo? E quem pratica roubo? Quem pratica roubo é a população pobre, que está lá muitas vezes desesperada, na noia, com arma em punho e está lá, né? Mas isso é contra a vida, não sei o quê. Tá, e quando um cara pega o seu veículo e bebe embriagado, qual que é a pena da morte na direção? 3 anos, né? Se não me engano é 3 anos, mas é uma vida que você tirou. Então tudo bem, a pena mínima é 15 anos. Eu não me recordo agora, mas peguem para ver aí qual é a pena do genocídio. É menor que a do latrocínio. Nossa. E no latrocínio você não precisa nem ter matado alguém. Só que quem vai ser punido por latrocínio e quem vai ser punido por genocídio? Genocídio. Não existe crime pior que genocídio. E o nosso sistema funciona assim. Então, ainda que eu trouxe para vocês várias coisas que não diretamente digam respeito à infância e juventude, esse conceito inicial, eu acho que foi importante eu trazer para vocês vocês compreendam em que contexto que surgiram as legislações de infância e juventude, com que finalidade que elas surgiram e por que elas surgiram. Para que a gente possa entender os institutos que vão vir daqui para frente, como eles surgiram, como eles devem ser aplicados, como eles acabam sendo aplicados na realidade e por que a gente tem um discurso oficial, mas outro na prática. Beleza, gente? Então é isso aí. Valeu.